Mais uma informação: o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, criticou a liminar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que suspendeu a lei que proibia visitas íntimas nos presídios. O chefe do Executivo Estadual se posicionou sobre o assunto em coletiva de imprensa na quinta-feira. A liminar foi proferida na quarta pelo desembargador Carlos França. O magistrado atendeu a um pedido da Seção Goiás da Ordem dos Advogados do Brasil e cabe recurso. A decisão suspendeu os efeitos da lei que entrou em vigor no dia 18 de janeiro de 2023 e que determinava a proibição de visitas realizadas fora do alcance de monitoramento e vigilância dos servidores da unidade prisional, afirmou Caiado. Aspas. Visitas íntimas sempre serviram para ser porta-voz para mandar matar alguém, mandar fazer o tráfico de uma região para outra. Fecho aspas, é o que disse o governador. E aí, José Maria Trindade, que achou da decisão? Zé, temos 2 minutos. Pois é de novo, né? Eu acho uma aberração essa história de visita íntima para condenados. O condenado, ele está sob a tutela do Estado. E por isso ele é ou deveria ser tratado com dignidade, e já existe. Ele é tratado melhor do que alguns brasileiros que estão em situação de rua ou desempregados. Eles não têm 4 refeições por dia, uma cama para dormir, enfim, aquela comodidade que existe na cadeia. É certo que ele está sob tutela, com um dos seus direitos suprimidos, que é da liberdade, mas é bem tratado. O que acontece é o seguinte, é que tem que mudar a legislação. Isso deve ser proibido. E não é nem porque leva informação ou traz informação. É porque é uma aberração. Uma situação dessa humilha o trabalhador brasileiro, que não tem direito nem a metade dos direitos que tem um preso no Brasil. E aí, Pavinato? Polêmico, hein? Eu não sei, eu ainda estou pensando naquele dilema, se eu chamo um Uber, aparece a Elise Matsunaga, isso não sai da minha cabeça. Eu acho que você ficou nesse pedaço, né? Fiquei. Eu acho eu tô achando que você tá torcendo pra vir a Elise, pra fazer a selfie. Não, eu acho que se vier, eu vou fazer igual a Angélica. Eu vou de táxi. Melhor coisa. Mas isso, por exemplo, esse é um caso emblemático. Eu falei mais cedo no Linha de Frente o seguinte hoje. Eu tinha 2 grandes amigos que são grandes nomes da imprensa, do jornalismo político. Um deles, ele falava contra a prisão do Lula na Lava Jato por conta da quebra das garantias do direito processual penal. Eu também sempre critiquei. Mas hoje eu continuo criticando a prisão de pessoas no 8 de janeiro, nos casos em que há quebra das garantias do direito processual penal, e ele pede que se faça mais presídio. Ou seja, você não pode defender aqui e deixar de defender ali. O direito é um só, ele não muda conforme a ideologia. É por isso que o direito é que garante o caráter democrático de um Estado, porque ele está acima dos sabores ideológicos. Uma outra amiga, também uma grande jornalista, de muito respeito, que, embora ela ache que nesses 50 dias de governo tenha havido muita coisa, sem mesmo ela enumerar nenhuma delas, eu lembro que na Lava Jato nós tínhamos grandes discussões, porque eu dizia que a prisão do Lula não era possível por conta das incongruências com o direito processual penal, e ela dizia que sim, que era necessário. E hoje ela está comemorando a presidência daquele... Olha, pela segunda vez eu derrubei o copo hoje, produção. Eu tô muito expansivo, Bom, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós acabamos de fazer críticas a uma decisão de proibição de visita, não sei se íntima, não sei se de família, não sei se de advogados, mas fazer uma crítica ao direito de visita ao preso pelo ato do 8 de janeiro. Se eu defendo a visita ao preso pelo ato do 8 de janeiro, eu tenho que defender o direito de visita a todo outro que esteja dentro do sistema carcerário brasileiro. Se o sistema carcerário não consegue garantir a dignidade que requer a visita íntima, esse é um problema do Estado e não do preso. Porque se o Estado avoca para si a estatal das penitenciárias, ou ele precisa rever esse sistema, ou ele precisa garantir que ele seja funcional dentro do respeito aos direitos e garantias fundamentais que valem tanto para o preso
por homicídio, quanto para o preso justa ou injustamente, em caráter definitivo ou provisório, preventivo, daquele que foi preso em flagrante e depois convertido em preso provisório em decorrência dos atos do 8 de janeiro. Não dá para eu defender uma coisa para um e defender uma coisa diferente para outro, só por conta da ideologia. O direito não pode ter ideologia. Quando o direito tem ideologia, ele é uma regra de dominação. E não é isso que nós queremos para o nosso país. E você, Nelson Kobayashi, enquanto a gente enxuga aqui o estúdio, Koba, depois desse pequeno alagamento aqui, exatamente. Escapei da água, dessa vez chegou uma... Aí, ó, que bom, ó. Vocês ficam mostrando. Ó, e não quebrou pode. o copo, ó. Não resistente, quebra, foi não resistente. Quebra. Ele derrubou o copo, a água não chegou aqui. É foi muito bem, titânio. Parabéns. Conta pra gente, Koba, o que achou dessa lei imposta lá em Goiás e da derrubada dela pelo Tribunal de Justiça. Achei que era da derrubada da água. Exato, não, exatamente. Mas vamos lá. Essa foi magistral. Em relação a essa decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, é acertada, porque a gente vê uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, do Conselho Seccional de Goiás, pleiteando a garantia de direitos fundamentais que estão constantes, tanto na Constituição Federal, quanto no Pacto de São José da Costa Rica e em pactos internacionais, né, em tratados internacionais de respeito a direitos de pessoas presas, né? Alguns dos fundamentos são, por exemplo, pautados na defesa do direito da família como órgão nuclear da sociedade. E isso diz respeito a um princípio do direito que é a da intranscendência das penas. Significa o quê? Significa que quando você pune um preso pelo crime que ele cometeu ou esteja sendo investigado, se estiver preso de maneira provisória, você não pode punir a família dele, você não pode punir a esposa, por exemplo, que nada tem a ver com o crime pelo qual o preso está preso. E então, a proibição de uma visita íntima te impactaria, claro, no direito do preso e no direito de pessoas que não têm nada com isso, como a família dele. A gente falou aqui mais cedo sobre os direitos das pessoas presas que estão constantes na lei de execuções penais, e o primeiro nome lá, a primeira pessoa que pode visitar o preso, segundo o artigo que trata disso da lei de execuções penais, é justamente a da cônjuge, o do cônjuge, ou da companheira ou do companheiro. Então, a legislação, a Constituição, os tratados internacionais dão direito ao preso de exercer a sua intimidade. A prisão impacta a liberdade do preso, mas se além da liberdade você começar a colocar no bolo intimidade, direitos básicos, direito de se encontrar com a sua família, porque vou dizer, eu imagino que se não houver visita íntima, um casal vai ver o seu casamento desgastado, imagino eu. Então você começa a impactar no próprio direito à família dessas pessoas. Então eu preciso defender essa decisão, e por mais de um motivo, não só pelas questões materiais, mas pelas questões formais também. Eu não sei se isso foi objeto da reclamação, da ação de inconstitucionalidade da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção de Goiás, mas eu imagino que isso deva ser matéria a ser tratada pela União e não pelos estados, porque senão a gente começa a fazer separação entre os estados. E aí um preso de um estado tem um direito que o outro do outro estado não tem um direito, a gente começa a fazer segregação de brasileiros. Todo mundo é brasileiro, tem que estar debaixo da mesma regra. Então, se for proibido, que seja proibido para todos os brasileiros. Se for permitido, que seja para todos os brasileiros. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi um parlamentar por muitos anos, né? Eu não sei se houve, por parte dele, algum projeto de lei que visasse alterar a lei de execuções penais para tirar esse direito, por exemplo. Seria o caminho mais adequado do que agora criticar uma decisão da Justiça que atende a um pedido da OAB. Ficou sequinho, Vitor, eu vou derrubar água mais vezes. Eu nunca vi essa mesa tão limpa. Nunca vi essa mesa tão limpa. Não é eu vou verdade, derrubar água mais vezes. Você tá bom na passação de pano. É verdade. Então, você não vem aqui faz um mês. É claro que é verdade. Não vem me contradizer, não. Eu nunca vi essa mesa tão limpa. Quem vou derrubar diria, água mais vezes. Pavinato passando um pano, hein? Ó, que coisa. Ajudou aqui, junto com a nossa equipe aqui, o pessoal. E para a minha sorte, não era pano, era papel. É isso aí.